Um representante das Américas e um representante europeu fazem a grande final da Copa dos Campeões da FIFA de 2026. Arsenal e Corinthians jogam nesse domingo, dia 1º, às 15 horas, lá no estádio dos Gunners, em Londres. Exatamente, gente, 15 horas, horário de Brasília. E nós vamos trazer para vocês a provável escalações, como é que os dois técnicos podem escalar suas equipes para este grande duelo. Jogo único, vale a taça, a primeira taça da Copa dos Campeões Feminino da FIFA. Então, sem delongas, vamos lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações desse jogaço de bola, grande final da primeira edição da Copa dos Campeões da FIFA Feminina de 2026. Corinthians contra Arsenal, Arsenal e Corinthians lá no estádio dos Gunners em Londres. O jogo será às 3 horas da tarde nesse domingo, dia 1º de fevereiro. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo? Por isso eu já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que tá chegando aí agora, tá vendo qual que é do nosso canal, assista o vídeo e se você gostar, aí sim, deixa seu like, compartilhe e, se possível, se inscreva no nosso canal. Pois bem, galera, Arsenal e Corinthians, Corinthians e Arsenal nesse domingo, dia 1º, às 15 horas, lá no campo das Londrinas. Exatamente, o Arsenal joga em casa contra as brabas do Timão, certo? Um jogão de bola, um jogo para entrar na história. E já falo para vocês mais uma vez, independente do resultado, certo? O Corinthians já fez história. O Corinthians já é, no mínimo, vice-campeão mundial. Então, vai brigar pelo título. Então, gente, não vamos buscar culpados para a derrota, certo? Caso aconteça, porque o time do Corinthians com certeza vai entrar com a faca nos dentes, querendo a vitória com certeza, certo? Por favor, não vamos buscar aí culpados ou caçar aí as bruxas para esse jogo, caso haja derrota. Então, tem que fazer agora é torcer, independentemente se você gosta de jogadora, se você gosta de comissão técnica, de diretor ou não, você tem que torcer pro Corinthians e dar uma força para as brabas do Timão. Pois bem, o adversário do Corinthians na final da Copa dos Campeões da FIFA, né, que é o inédito mundial do futebol feminino, o Arsenal entra como favorito. Não só por jogar em casa, mas por contar com praticamente, gente, uma seleção do mundo, com destaques de Inglaterra, Espanha e Suécia, países que terminaram no mínimo nas semifinais da última Copa do Mundo. O time londrino tem um elenco mais experiente. O duelo acontece no Emirates Stadium, estádio dos Gunners em Londres, a partir das 15 horas de Brasília, no próximo domingo, dia 1º de fevereiro. Pois bem, é o adversário das brabas do Timão. E como é que a técnica das londrinas pode escalar essa sua equipe para esse duelo contra as brabas? A técnica René Slegers, como é que ela vai escalar? Olha só essa escalação que ela fez para o jogo contra o Asfá, que o Arsenal venceu por 6-0. Pois bem, olha só, ela foi com a Borby, Celo, a Smila Halbert, a Codina e a Lotte Huber, a Taylor Heights e a Mariona Caldetti. De olho nela, hein? De olho aí na Mariona. A Vitória Pelova e a Olivia Smith, a Frida Manu e a Beth Mia. Outra também para ficar de olho, além da Stina
Black Daniels, certo? Que é uma jogadaça, atacante, centroavante, fome de gols que tem a Black Daniels. Tem que ficar de olho nela, certo? E ficar esperando o que ela vai fazer quando ela domina a bola de costa para o gol. Pois bem, a Renê foi ela foi no 4-2-3-1, mas na verdade, na minha opinião, certo? A Black Daniels sempre recuava um pouco para dar mais opções para as duas meio de campos avançarem. Então, às vezes ela fazia um pivô, mas ela voltava também para o meio de campo, certo? E repare, gente, que nessa escalação aí não está a Alessia Russo, que entrou no segundo tempo e fez 2 gols, e também não está a Kim Lira, né, que é volante de 36 anos. A Kim Lira é uma das considerada a melhor volante aí da Europa, certo? Uma jogadora muito experiente e costuma ser a capitã do Arsenal. Não sei por que ela não jogou no jogo contra o Asfar. Não sei se ela não estava bem preparada fisicamente, alguma coisa. Mas esse é a provável escalação da técnica René Slegas para enfrentar as brabas do Timão. Pois bem, gente, enquanto as brabas venceu o Gotham num jogo muito difícil, o Gotham que jogou melhor no começo do primeiro tempo, depois o Corinthians foi melhorando durante a partida, começou um segundo tempo mais equilibrado, mas o Gotham tomou a rédea do jogo, aí o Corinthians também foi para cima e fez um gol com a rainha das Américas, a Gabi Zanotti. Quase já no final do jogo, é aquela coisa, gente, se você não mata o Corinthians, cuidado, senão você morre, é assim que as brabas agem. Aí depois um sufoco do Gotham em cima do Corinthians, mas sem efetividade, e assim as brabas venceram por 1-0. Pois bem, nós já passamos aqui para vocês o pós-jogo desse jogão do Gotham 0, Corinthians 1. Pois e agora nós vamos saber como é que o Corinthians, certo, vai enfrentar o Arsenal para esse duelo. A gente sabe que na última partida o Lucas Piscinato foi no 4-4-2, como a gente havia previsto no nosso pré-jogo. E agora, gente, como será que ele vai para esse jogo? Vamos conferir então aqui no nosso campinho como será que o Lucas Piscinato pode entrar para esse grande duelo. Vamos conferir? Bora lá! Então vamos estudar como é que o Lucas Piscinato pode escalar sua equipe para este grande duelo contra o Arsenal e vamos ver como é que ele entrou no jogo contra o Gotham para a gente ter uma ideia. Como vocês lembram, no primeiro pré-jogo que a gente fez aqui, nós falamos que o melhor esquema para ele enfrentar o time do Gotham seria no 4-4-2 e ele atendeu o nosso pedido, ele foi no 4-4-2. A única diferença, ele mudou algumas peças com relação ao time que a gente escolheu aqui. Como, por exemplo, ele foi de Letícia Teles no lugar da Érica, porque a gente tinha colocado a Érica como titular. Não que, na minha opinião, a Érica merece ser titular, mas e sim pela experiência. Mas aí o que o Lucas Piscinato fez? Ele preferiu a juventude da Letícia Teles e ela não comprometeu. Pois bem, e aí formou o quarteto de zaga que a gente já tinha previsto, com exceção da Letícia Teles. E aí o meio de campo, sem a presença da Dayana Rodrigues, certo? Porque chegou atrasada, ele foi com a Andressa Alves. Vocês lembram que no nosso pré-jogo a gente tinha colocado a Dayana Rodrigues e no lugar da Jaque a gente tinha colocado a Letícia Monteiro. Exatamente, então foi a única mudança. Ele foi de Jaque no lugar da Letícia Monteiro e foi com a Andressa Alves no lugar da Dayana Rodrigues. Quem ficou fixa foi a Ana Vitória. Eu particularmente não gostei do jogo da Ana Vitória nessa partida. Claro, é o primeiro jogo dela, pode ser que ela venha a melhorar, mas eu não gostei. Eu preferiria a Dayana Rodrigues e a Andressa Alves, certo, nesse meio de campo. Daria mais competitividade ao time corintiano. Pois bem, gente, e aí ele foi de Duda Sampaio e no ataque, aquilo que a gente já tinha previsto também, ele foi com a Belém Aquino
e com a Zanotti. Só que a Zanotti, vocês sabem, ela não fica fixa, né? A Zanotti, ela fazia isso aqui, ó. Olha só, ela vinha sempre no meio de campo buscar e, ao mesmo tempo, ela acionar tanto a Jaque, né? E tanto a Belém Aquino. Então, quando a Zanotti vinha para cá, a Belém Aquino sempre recuava para acompanhar a movimentação da Zanotti e receber a bola. Assim também foi a Jaque. A Jaque, aliás, fez uma boa partida, com exceção que às vezes a Jaque exagera na individualidade, né? Pois bem, então esse foi o time que ele entrou contra o Gotham. O que eu mudaria aí, gente? Pois bem, olha só, agora vamos às mudanças. Bem, com certeza foi um jogo muito bom, as jogadoras não comprometeram, certo? Agora, ele precisa ver quem está melhor fisicamente. Então, se essas escolhidas aqui estão melhores, então que ele vá com essas 11. Agora, se fosse o Franco aqui, mais uma vez, ressaltando, certo? Eu iria de Letícia Monteiro, não abro mão da Letícia Monteiro, certo? No lugar da Jaque. Não tô dizendo que a Jaque foi mal não, gente. Não tô dizendo a Jaque, como eu falei, ela só peca na individualidade, só pecou na individualidade nesse jogo. Eu queria aparecer, na verdade, né? Eu não abro mão da Letícia Monteiro. Eu iria de Letícia Monteiro aqui, certo? No lugar da Ana Vitória, porque eu não gostei do futebol apresentado pela Ana Vitória, pelo menos nessa partida, eu vou voltar aqui com a Dai Rodrigues, certo? E deixo a Andressa Alves, gente, deixo a Andressa Alves. É só pedir mais calma pra ela, porque ela é meio nervosinha. De repente pode tomar um cartão bobo aí, certo? No momento errado, certo? Então tem que conversar com a Andressa Alves para ela ser menos nervosinha. Então, esse seria o meu quarteto no meio de campo, certo? Com a Duda Sampaio, Andressa Alves, Daiana Rodrigues e a Letícia Monteiro, certo? E no ataque não mudaria, né? No ataque não mudaria, então tá aí. Então, a minha única mudança aqui no time, certo? Para enfrentar o Arsenal, seria realmente a Daiana Rodrigues no lugar da Ana Vitória, certo? E também, claro, a Letícia Monteiro no lugar da Jaque. Agora, ele pode ir com a Jaque, vocês sabem muito bem que ele gosta do futebol da Jaque. Quero ouvir vocês, quero saber de vocês. Isso no sistema 4-4-2, mais uma vez eu falo, certo? Para jogar com um time como o Arsenal, tem que ir nesse 4-4-2, o feijãozinho com arroz, sem improvisações. Não vamos colocar jogadoras que não é na sua posição. Vamos jogar o correto, vamos fazer o feijão com arroz, certo? O mínimo básico, certo? Para não correr risco, como o Corinthians fez contra o Gotham, certo? Sofreu no começo do jogo, mas depois começou a movimentação e o Corinthians foi muito bem no primeiro tempo, conseguiu segurar o time do Gotham, que é uma boa equipe, gente. Pois bem, o que vocês fariam aí? Vocês viram com esse sistema 4-4-2? Vocês viram que o time fez boa movimentação. O que aconteceu durante a partida é que a Andressa Alves partia mais para o ataque, certo? E deixava a Ana Vitória, que foi a Ana Vitória que jogou, e deixar aqui no lugar da Dai Rodrigues, né? Então deixava a Ana Vitória e a Andressa Alves fazia esse ciclo aqui, gente, certo? A Andressa Alves, na minha opinião, jogou muito bem nessa partida, certo? Com exceção do nervosinho dela, mas fora isso, para mim, ela não pode sair do time. Para mim, ela tem que jogar nessa partida pela experiência. Jogador internacional, jogador de seleção, certo? É bom porque a seleção, o time do Gotham, vocês sabem que é uma... Do Gotham não, do Arsenal, é uma seleção, né? Então, ele pode ir no 4-3-3. Se ele for no 4-3-3, como a gente falou no pré-jogo anterior, certo? A Zanotti na central aqui, fazendo pivô. Claro que a Zanotti não vai fazer pivô, não é o papel dela. A Zanotti sai muito bem quando ela sai de trás, né? Quando ela sai do meio. Então ela tá aqui de pivô, mas a movimentação dela é a movimentação surpresa. Foi o que surpreendeu o time do Gotham. Então o Lucas Piscinato foi muito feliz no que ele fez. Pois bem, se ele for nesse 4-3-3, certo? Aí eu volto com a Jaque aqui, certo? Coloco a Jaque aqui no ataque, aí eu tiro a Letícia Monteiro,
certo? E deixo aqui a Dayana Rodrigues e Andressa Alves ou a Letícia Monteiro, né? Se ele for aí nesse 4-3-3. Gente, na minha opinião, é a opinião do Franco aqui, os melhores esquemas para jogar contra a equipe forte do Arsenal seria também nesse 4-3-3 e no 4-4-2, que é um sistema bem tranquilo, que você não corre risco, certo? Então, eu acredito, galera, que ele vai no 4-4-2 para jogar contra o Arsenal. E vocês, coloque aí nos comentários qual esquema você entraria e se você trocaria alguma jogadora. Eu, sinceramente, gostei dessas jogadoras que apresentaram, certo? E gostei da Andressa Alves, e olha que eu não sou fã da Andressa Alves, vocês sabem muito bem disso, certo? Mas eu gostei da movimentação dela, então eu iria com a Andressa Alves e a Day Rodrigues aqui, certo? Então tá aqui, colocar a Andressa Alves aqui e voltar aqui com a Letícia Monteiro, sabendo, claro, que ele vai preferir vir de Jaque, né? Ele vai preferir vir de Jaque, certo? Mas eu tô colocando aqui uma provável escalação e vocês sabem muito bem disso. É a minha preferência aqui, a Letícia Monteiro no lugar da Jaque. A Letícia Monteiro não tem muita firula, ela joga mais pro time do que pra ela. Então tá aí, gente, no 4-4-2 com a Lelê, a Gi Fernandes, Letícia Teles, Thaís Ferreira e a Tamires, Letícia Monteiro, Dayana Rodrigues, Andressa Alves e a Duda Sampaio, Belém Aquino e a Zanotti. Então o que ele pode fazer aí? Vir com a Ana Vitória. Então a Ana Vitória pode ser pela experiência, né? Colocar no lugar da Dayana Rodrigues. E vir com a Jaque no lugar da Letícia Monteiro. Eu acho que nessa defesa aqui ele não mexe. Eu acho que com o que tá ganhando você não pode mexer. Você não vai agora arriscar colocar uma Érica, certo? Para segurar aí uma Black Staniels, né? Então tem que tomar uns cuidados. Então essa aí talvez seja a provável escalação do Lucas Piscinato para este grande duelo. Então é isso aí, galera. Vamos ter um grande jogo no domingo, então, pra gente se deliciar no futebol feminino. Olha só, Arsenal e Corinthians, gente. Olha, quem imaginava um dia, a gente sempre sonhou ver um time sul-americano contra um time europeu. Então tá aí a chance e um dos melhores times da Europa vai enfrentar as brabas do Timão, sem dúvida nenhuma. É um dos melhores equipes do futebol brasileiro e sul-americano. Então vai ser um grande duelo. E a gente vai fazer o pós-jogo pra gente dar nossa análise e opinião. Beleza, gente? Vamos torcer que seja um bom jogo e nós vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí um maravilhoso e abençoado final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!